Quando a gente pensa em ansiedade, na mesma hora vem na minha cabeça assim, a situação do nosso país. E a gente está vivendo um momento de decisão. Mas nem por isso a gente precisa ficar ansioso, mas a gente precisa aprender cada vez mais sobre política. Será que você sabe exatamente o que é que está acontecendo agora? Esse momento é importante e a gente precisa entender quem é quem, qual é o papel de cada um, como é que a gente vota, porque o futuro do nosso país, de fato, está mais nas nossas mãos do que a gente imagina. E é por isso que eu recebo o cientista político, comentarista, apresentador do programa Avança a Democracia aqui na Rede Vida, nosso amigo Humberto Dantas. Seja muito bem-vindo. Que ótimo. Uma alegria te receber para poder aprender com você. Aliás, no camarim eu já aprendi um pouco. O Dantas chega e eu já faço um monte de pergunta, né? Vamos pensar juntos aqui, vai ser divertido. Mas que bom que você falou de ansiedade, viu? Porque é isso mesmo, a gente está ansioso porque o cenário é muito indefinido, né, Cláudia? Mas você sabe que a gente fica ansioso diante do desconhecido. E a sua presença aqui hoje é importante para a gente enxergar um pouco esse panorama. Primeiro, eu acho que vale a pena a gente voltar numa coisa que a gente já até fez aqui, que é explicar o que é o Poder Executivo, o que é o Poder Legislativo e no que é que a gente está votando agora. Ah, muito legal. Cláudia, é relativamente simples, né? A gente tem que pensar que a gente tem 3 esferas de poder e 3 poderes. Executivo, Legislativo e Judiciário, União, Estados e Municípios. Tira o município. O município foi 2 anos atrás e vai ser daqui a 2 anos. Tira o município. Tira o Judiciário. A gente não escolhe o Judiciário, a gente não elege o Judiciário. O que sobrou aqui em cima? Executivo e Legislativo dos Estados e da União. Portanto, nós vamos escolher o titular e o vice. Pessoal, vice serve para alguma coisa, né, gente? Já está provado. A prova é o que a gente vive hoje, né? Olha, eu vou citar 2 exemplos super rápidos. Todo paulistano é governado por 3 vices. É o vice-prefeito eleito, é o vice-governador eleito e o vice-presidente eleito. Então, o vice conta. E na nossa história, José Sarney, Itamar Franco e Michel Temer. Portanto, não dá para desprezar o vice. Então, presidente e vice, governador e vice nos estados. É uma chapa composta por 2 políticos eleitos juntos. E depois, deputados federais, senadores e deputados estaduais, que são eleitos nos estados, estado a estado, só que os deputados federais e os senadores vão para o Congresso Nacional em Brasília. Os senadores para o Senado e os deputados federais para a Câmara dos Deputados. Os deputados estaduais estão alinhados ao governador. Então, eles são o legislativo do executivo estadual. Assembleias legislativas, governo do estado. Na verdade, não vou colocar acima, porque senão fica parecendo que um é mais importante que o outro. Não é. Então, governo executivo, poder executivo do estado, Assembleia Legislativa do estado. Presidente da República, Congresso Nacional. Lado a lado, a importância é a mesma. É absolutamente fundamental. Os 2 são absolutamente fundamentais. Poder Legislativo Nacional, regime de 2 casas. A gente chama de bicameral. Câmara dos Deputados e Senado. Câmara dos Deputados representa o povo dos estados. Por isso que existem estados que têm menos e estados que têm mais deputados. Há uma certa desproporcionalidade, mas é uma lógica de proporção. E senador representa o estado. Não existe estado mais importante que outro. Não adianta os paulistas virem dizer que são mais ricos, porque os amazonenses vão dizer que são maiores. E assim sucessivamente. Quer dizer, os estados têm que entrar em igualdade de condições no Senado, 3 estados por Senado, só que o mandato é de 8 anos, Cláudia. Então esse ano a gente vota em 2, que vão ficar até 2026. E em 2014 a gente votou em 1, que fica até 2022. 2 senadores, então a gente tem que dar o voto no senador 1 e o voto no senador 2, né? O Legislativo faz as leis, aprova as leis, discute as leis, fiscaliza o Poder Executivo. O Executivo executa as leis, pode ter a iniciativa de enviar leis para o Legislativo, é muito comum, inclusive, elabora a peça orçamentária, faz o orçamento e manda para o Legislativo. Então, o Executivo é um executor, ele pode ter iniciativa legal, ele tem iniciativa do orçamento, por exemplo, mas ele executa, ele põe em prática. E o Legislativo aprova, cria regras, discute as regras e fiscaliza o Legislativo. É um sistema, entre aspas, e com todo o respeito, quase perfeito. Quem distorce isso, por vezes, somos nós mesmos. Mas é um sistema interessante de freios e contrapesos. Então, esse executivo tem que estar afinado com esse legislativo?
Pro Ou executivo, não necessariamente? O que as pessoas fazem? Elas votam em agendas executivas com muita clareza. Os candidatos a presidente, os candidatos a governador apresentam ideias e as pessoas apostam nessas ideias. Por sinal, seria muito bom que a gente conhecesse as ideias dos nossos candidatos e não conhecesse os nossos rancores e os nossos ódios. Precisa conhecer as ideias, as plataformas, os projetos, os programas. As pessoas vão votar nisso. E este executivo, para executar isso que ele deseja, muitas vezes ele vai precisar dialogar fortemente com o legislativo. Então, o partido desse sujeito eleito nunca vai fazer maioria aqui pelo nosso modelo de muitos partidos. São 35 partidos políticos. O partido hoje que mais tem deputados tem 60 e qualquer coisinha no universo de 513. Portanto, para governar tem que compor, tem que chamar partidos diferentes, sentar numa mesa e dizer, olha, pessoal, eu gostaria de executar isso e eu preciso do apoio de vocês. Isso é política pura em qualquer lugar do mundo. Se existe, no entanto, corrupção nessa lógica aqui, o que a gente precisa é, 1, escolher melhor, 2, a gente precisa de justiça, a gente precisa de judiciário. O grande problema é que tem eleitor que vota no presidente achando que ele vai legislar do jeito que ele quiser e não é verdade, ele não vai legislar do jeito que ele quiser. O Collor caiu fortemente por causa disso, porque tentou legislar de qualquer jeito, do jeito que bem entendeu. O escândalo foi pequeno, escândalo, tem que ser punido, mas o escândalo foi pequeno. Caiu predominantemente porque desafiou o Congresso Nacional. Então não é para desafiar, é para jogar junto. E a questão é saber o que dá para jogar junto, o que o Executivo oferta para o Congresso jogar junto. O cidadão precisa ficar de olho nisso e a Justiça precisa ficar de olho nisso. Então, o Executivo não vai legislar o que ele bem entender e o Executivo não vai julgar. Portanto, tem gente votando em candidato a presidente e a governador que está dizendo vou acabar com a corrupção, vou enquadrar o Congresso Nacional, vou enquadrar o Judiciário. Não vai. Não vai. E se está dizendo que vai fazer isso, vai ser pela força e isso aqui vai virar uma guerra. Então, não vai. Então a gente precisa tomar muito cuidado o que é o presidente, quais os limites. O presidente, por mais que a gente ache que é quase um super-herói, esse cara tem limites e a gente precisa respeitar esses limites. Eu já ouvi muita gente falando assim, tem que votar nos deputados que façam parte do mesmo partido do presidente. Isso é uma verdade? Cláudia, todo voto é um cálculo. Eu, particularmente, gosto de votar dessa maneira. Eu tenho mais facilidade de escolher meu candidato a governador, eu tenho mais facilidade de escolher meu candidato a presidente e, a partir disso, olhar para aquele grupo ou especificamente para aquele partido, porque eu gosto de votar num partido X, que eu acredito, enfim, um pouco mais do que em outros, e aí eu vou olhar a lista de candidatos que esse partido está me oferecendo. Eu, particularmente, costumo votar assim. Mas o voto para deputado federal, o voto para deputado estadual, o de senador, a eleição é majoritária, o número de candidatos é menor, é mais difícil por vezes. E a gente tem que escolher 2. Mas o voto para deputado federal e o voto para deputado estadual, eu tenho um amigo em Brasília chamado Vitor Oliveira, cientista político, que diz que é um voto mais sincero. Então você consegue, por meio de uma série de filtros, uma série de pesquisas, etc., chegar talvez numa pessoa mais condizente com aquilo que você pensa. E esse ano a gente tem tanto aplicativo que ajuda a gente a fazer isso. Porque essa pessoa vai te representar, quer dizer, o que você falaria assim, sim ou não, é essa pessoa que fala no teu lugar, diante das propostas que chegam até ela, né? Isso é uma coisa muito importante da gente pensar e nesse momento a gente usa esse aplicativo para conhecer um pouco a cabeça de cada um deles, né? Tem alguns aplicativos muito legais. Para o eleitor de São Paulo, a gente sabe que a gente tem audiência no mundo inteiro, mas para o eleitor de São Paulo tem o Vota SP, e tem o Match da Folha de São Paulo, Jornal Folha de São Paulo. São 2 aplicativos legais para os eleitores paulistas. Para o eleitor brasileiro, a gente tem o hashtag Tem Meu Voto. Tudo isso a gente joga no Google e encontra, tá? O hashtag Tem Meu Voto. A gente tem o Bússola Eleitoral. E eu, particularmente, tenho um que eu ajudei a criar e que eu sou encantado com ele, que chama Guia do Voto. Guia do Voto é um livro que está aberto na internet, gratuito para baixar, guiadovoto.org.br. Você baixa um livro, um PDF, gratuito na sua máquina e lê o livro que conta todo o funcionamento do sistema político brasileiro. Depois você entra no aplicativo, tem uma provinha para ver se você foi bem, se você está ligado no negócio. Depois tem um teste que você vai dizer exatamente isso que você falou agora. Se eu tivesse que ter votado essa temática na Câmara dos Deputados, eu teria votado sim ou não? Então você vai fazer um simulador para ver quem é que combina com as suas ideias. Para ver os partidos que combinam melhor com as suas ideias. E depois você pode fazer algumas outras simulações para chegar nos candidatos que você deseja escolher.
Gente, na minha época de moleque não tinha isso. Não, Isso não é tinha. tão legal, cara. É muito legal. Mas o que a gente discutir de política hoje, por exemplo, em todos os lugares que a gente para, alguém fala de política, né? Em todos os lugares. Eu estava na academia agora de manhã, o papo da mesa era política. Chega no camarim, é política, todo mundo fala de política. Eu acho que mais do que discutir é a gente perder um tempinho para estudar um pouquinho, fazer essa lição de casa para a gente votar com consciência. Tem uma pergunta importante, todo mundo está falando bastante sobre o voto útil. No segundo turno vai dar X com Y, você tem que votar nesse para não dar zebra. Para não ir com aquele, para isso, para aquilo. O que você pensa de voto útil? De novo, Cláudia, é um cálculo. E é um cálculo muito racional. As pessoas têm reclamado nos últimos anos que elas têm votado no menos ruim. Cláudia, na minha casa, menos ruim é melhor. Na minha casa, menos ruim é bom. Diante das escolhas que eu tenho, se eu puder escolher a menos ruim, eu vou escolher a melhor, que eu tenho à disposição. Claro. Mas nada me agrada. Vai ter que entrar nos partidos e vai ter que aparecer como alternativa. Ou vai ter que brigar para que os partidos comecem a oferecer coisas melhores. Então, o voto útil é o quê? É um cálculo que o cidadão faz da seguinte forma. Bom, o meu candidato não tem nenhuma chance de vitória, ou não tem chance de ir ao segundo turno, mas desses dois que estão para ir, eu gostaria que fosse esse terceiro, esse quarto, esse quinto, enfim. Então, é um recálculo. Como é que eu posso reclamar que alguma pessoa no mundo está recalculando suas atitudes? Ideologicamente falando, puramente falando, claro que alguém vai dizer, mas você vai distorcer sua vontade principal em nome de algo que é maior negativamente do que o meu desejo positivo de eleger alguém que não tem chance. Agora é muito interessante, porque a gente ouve todo mundo falando assim, eu votaria no tal, mas ele não tem chance nenhuma. Só que eu fico pensando, se todo mundo que fala eu votaria no tal fulano, votasse nesse tal fulano, ele não iria pro segundo turno? Talvez no universo dessa pessoa. Tá. Quer dizer, o candidato tem 1%, mas ele representa um segmento muito específico da sociedade. Esse segmento todo diz, puxa vida, mas todo mundo que eu conheço vai votar. Sim, mas você conhece o mundo que você vive. Exato. E o resto desse país gigantesco. E é bom a gente lembrar que o nosso Brasil é uma uma pirâmide, né? Isso é importante. É gigantesco. Voto nulo, voto branco, serve para alguma coisa? Cláudia, eles são votos inválidos. Você vai descartar, você vai jogar fora esses votos na hora de fazer qualquer contabilidade. Só que, quanto mais voto nulo e voto branco você tiver, quanto mais abstenção você tiver, por exemplo, numa eleição majoritária, presidente e governador, menor a quantidade de votos que o primeiro colocado, por exemplo, precisa para ganhar em primeiro turno. O pessoal precisa votar. Tem que votar. Tem que votar. Mas é ruim. Tem que aprimorar o voto. Tem que se aproximar. Tem que cobrar, não pode levar a sério aquele raio daquela palavra fim na urna eletrônica. E reforçando o que o Dantas já falou, hoje é possível. Faça uso desses aplicativos, faça uso da internet, estude e escolha com consciência. Bom voto para você. Muito obrigada. Eu que te agradeço. Você sempre vem assim, dá uma clareada. Sempre uma alegria. É bom da gente repensar, né? E aí você confere e aprende mais com Dantas, no Humberto Dantas. Você tem o Twitter também? O Twitter eu larguei. Você largou? Há muita ansiedade, assim. Precisava Então largar. é só no Face agora que eu te encontro. Humberto Dantas, ou então aqui pelo Jornal da Vida, no Minuto da Democracia. No Avança Democracia e às segundas-feiras, das 10 às 11 da noite, agora das 10h30 às 11 por causa do horário eleitoral, o nosso queridíssimo Vida Plena. No Vida Plena, das 10 às 11. Que a gente fica ali debatendo política. Nossa, eu ainda estou escrito aqui, Minuto da Democracia, não é mais, é Avança Democracia, minha gente. Dantas, obrigada. Leva um abraço para sua esposa que esteve aqui representando o Sebrae, que coisa maravilhosa. Legal. Família inteligente. Obrigado. Muito bom. Obrigadão. Contribuindo, né? Porque quando a gente distribui um pouquinho daquilo que a gente tem, a gente ajuda o outro a crescer. Eles têm ajudado muita gente a crescer, isso é lindo.